Olá, segundo ano, bom dia, boa tarde, bem-vindos a mais um dia de aulas online desta quinta-feira. Hoje é dia 19 de novembro e hoje vocês terão comigo aula de História. Neste dia, exatamente hoje, 19 de novembro, comemoramos algo bem interessante no nosso país, pois hoje é Dia da Bandeira do Brasil. Na nossa aula de hoje, eu peço que você separe alguns materiais que nós utilizaremos. Vocês vão precisar do caderno, lápis, borracha e também o lápis de cor. Separe seus materiais que nós vamos começar. Hoje nós teremos algumas atividades relacionadas à bandeira brasileira e eu farei alguns comentários relacionados à nossa última atividade de história. Todos fizeram? A nossa aula de história foi na quinta-feira da semana passada, exatamente no dia 12. Vocês tiveram aula de história onde nós falamos sobre diferenças em um mesmo tempo. Não foi isso? Foi o nosso último assunto. A atividade de casa, eu pedi que vocês fizessem um desenho das coisas que estavam faltando nos rostos, que eu mandei a foto para vocês, ou imprimir ou então desenharem diretamente no caderno, que seria muito mais fácil. E também vocês ficaram de diferenciar a cor da pele desses rostos e também os tipos de cabelo, podendo também acrescentar acessórios, caso vocês queiram, dar um colorido nas roupas, então desenhar todas as partes que estão faltando. Eu recebi de alguns alunos, mas muitos ainda não mandaram. Eu peço para você que está acompanhando as aulas online, para você que não retornou com as aulas presenciais, pois você está se cuidando em casa, eu peço que você compartilhe a foto dessas tarefas, já que vocês estão ainda em casa, acompanhando as aulas através do canal aqui no YouTube. Eu preciso que vocês compartilhem as atividades, pois as aulas à distância precisam que haja esse compartilhamento, certo? Para que haja essa interação entre a gente. E também é importante a participação nas aulas ao vivo. Eu peço então, por favor, que cada um mande a foto dessa tarefa de casa. Os que já mandaram, ok, já recebi, ficaram muito bonitos e vocês capricharam como sempre. Na nossa aula de hoje, nós vamos conversar sobre o Dia da Bandeira do Brasil, que é exatamente hoje. Vocês verão algumas curiosidades. Afinal de contas, a nossa bandeira brasileira, ela tem coisas que muitos brasileiros não sabem. Algumas coisas que aconteceram no passado, que nós não temos conhecimento. Vocês saberão também o que significa cada cor da bandeira. Essas curiosidades também que eu vou trazer para a nossa aula. E outra coisa também interessante é que a bandeira do Brasil, ela não foi sempre esta. Antigamente existiram outras bandeiras do Brasil que nós veremos hoje também. Vamos prestar agora bastante atenção na leitura desse texto. 19 de novembro, Dia da Bandeira. O Dia da Bandeira é comemorado anualmente no dia 19 de novembro, que é hoje, é uma homenagem à bandeira brasileira que foi criada logo após a proclamação da República. No domingo, dia 15 de novembro, foi comemorado o dia da proclamação da República, onde o Brasil deixou de ser governado por imperadores, por reis, agora ele é governado por presidente atualmente. E isso aconteceu em 15 de novembro de 1889. No último domingo, dia 15, foi comemorado mais um ano desde a proclamação da República, desde que o Brasil passou a ser governado por presidente. Assim, o Dia da Bandeira passou a ser comemorado somente após a proclamação da República. Esse dia 19 de novembro, que é o Dia da Bandeira, só foi comemorado depois que o Brasil tornou-se uma república. Com a nova bandeira brasileira,
foi apresentada no dia 19 de novembro de 1889, só 4 dias depois que o Brasil passou a ser uma república, foi que essa bandeira foi finalmente escolhida. E essa data foi escolhida como Dia da Bandeira. E vamos conversar agora um pouquinho sobre a história de tudo isso. A nova bandeira brasileira foi resultado direto da proclamação da República, que aconteceu no dia 15 de novembro de 1889, como eu havia dito anteriormente. Esse evento resultou na queda da monarquia, que foi substituída pela forma de governo republicana. A proclamação da República foi um movimento encabeçado pelo Exército Brasileiro, que a partir de um golpe destituiu o gabinete ministerial e obrigou a família real a sair do Brasil. Como vocês conhecem um pouco da história do Brasil, a família real ainda estava governando aqui. E após isso eles foram expulsos, eles foram mandados de volta para a terra deles, que era lá em Portugal. O exército brasileiro estava insatisfeito com a monarquia desde o fim da Guerra do Paraguai, que vocês vão estudar sobre essa Guerra do Paraguai daqui a algum tempo, tá? Vocês estarão maiores e vocês vão estudar sobre isso. Os militares não se consideravam valorizados o suficiente por essa forma de governo que exigiam, por exemplo, melhorias do sistema de promoção de cargos. Havia também insatisfações com algumas medidas, como proibir militares de manifestarem opiniões políticas. A atual bandeira do Brasil foi inspirada na bandeira do período imperial. Essa insatisfação levou o exército a conspirar contra a monarquia. Na semana do golpe que destituiu Dom Pedro II, o Marechal Deodoro da Fonseca foi convencido por pessoas próximas a aderir ao movimento contra o imperador. Então, Deodoro da Fonseca ele foi incentivado a também ir contra o imperador, o rei que estava governando o Brasil. Eles queriam que o Brasil deixasse de ser governado por um rei português por Portugal e passasse a ser governado por um presidente, se deixasse de ser monarquia e se tornasse uma república. No dia 15 de novembro, Deodoro liderou uma força que obrigou o Visconde de Ouro Preto a renunciar à sua posição no gabinete. A proclamação aconteceu no fim do dia, quando José do Patrocínio, vereador do Rio de Janeiro, proclamou a República. Vamos falar agora sobre a bandeira brasileira. Com a proclamação da República era necessária a substituição dos símbolos nacionais que remetessem à monarquia. Com a proclamação da República era necessária a substituição dos símbolos nacionais que remetessem à monarquia. Os símbolos nacionais que tinham aqui no Brasil, todas elas tinham alguma coisa relacionadas ao Império de Portugal, aos imperadores, aos reis que estavam governando. E isso passou a ser tirado. Eles queriam tirar tudo isso, porque toda vez que eles passavam em um determinado lugar, que viram aqueles símbolos nacionais, tudo dizia que era Portugal que estava governando. E eles disseram, não, agora vai ter que mudar e os símbolos nacionais precisarão ter a cara do nosso país, que é o Brasil. Sendo assim, no dia 19 de novembro, 4 dias depois, após a proclamação, a nova bandeira foi apresentada e oficialmente adotada como bandeira nacional. A nova bandeira foi adotada a partir do decreto de número 4, assinado pelo presidente provisório Deodoro da Fonseca. E nesse decreto, o que é que estava constando nesses documentos? O governo provisório da República dos Estados Unidos do Brasil dizia assim: considerando que as cores da nossa antiga bandeira recordam as lutas e vitórias gloriosas do Exército e da Armada na defesa da pátria,
Considerando, pois, que essas cores, independentemente de forma de governo, simbolizam a perpetuidade e integridade da pátria entre as outras nações. Decreta artigo 1º. A bandeira adotada pela República mantém a tradição das antigas cores nacionais verde e amarela. Antigamente, a bandeira do Brasil ela também vinha com essas cores, e essas cores foram mantidas, elas não foram removidas. A bandeira do Brasil antigamente também tinha essas cores e outras, mas depois que a bandeira mudou, essas duas cores prevaleceram, não foi modificado. Do seguinte modo, o losango amarelo em campo verde, tendo no meio a esfera celeste azul, um círculo azul, atravessada por uma zona branca, aquela listra branca que fica no centro da nossa bandeira, em sentido oblíquo e descendente da esquerda para a direita, com a legenda Ordem e Progresso. Tudo isso foi um decreto, um documento, onde estava constando todos os detalhes da nossa bandeira. E ponteada por 21 estrelas. Você sabia que na bandeira do Brasil existem 21 estrelas? Tem gente que acha que tem mais, mas não, são apenas 21 estrelas. Essas 21 estrelas, entre as quais a da constelação do Cruzeiro do Sul, dispostas na situação astronômica, quanto à distância e ao tamanho relativos, representando os 24 estados da República e o município neutro. Tudo segundo o modelo desenhado neste anexo. O estilo básico da bandeira nacional. O losango amarelo em meio a um quadro verde. Já fazia parte da bandeira do Império e foi definido pelo pintor francês Jean-Baptiste Debré. Com a proclamação da República, algumas transformações pontuais aconteceram na bandeira. O losango amarelo foi redimensionado. Ele foi alterado um pouquinho e colocado naquele ajuste que nós conhecemos hoje. O símbolo de armas do Império foi substituído por uma esfera republicana na cor azul, que é essa que nós vemos hoje. Na esfera, foi acrescentado um lema de orientação positivista, ordem e progresso, em letras verdes dentro de uma faixa branca. Algumas pessoas acham que esse letreiro que está dentro da nossa bandeira, nessa faixa branca, é pintado com a cor preta, mas não é. É verde também. Essa palavra ordem e progresso também é da mesma cor verde do retângulo que fica ao redor da bandeira. Na esfera azul foram adicionadas estrelas que representam os estados brasileiros. Todas essas estrelas que tem na bandeira, elas representam os estados que tem aqui no nosso Brasil. A posição de cada estrela foi definida por lei e corresponde ao céu do Rio de Janeiro, observado no dia 15 de novembro de 1889, às 8h30 da manhã. Eles foram lá, olharam para o céu, observaram como é que estava a posição e colocaram as estrelinhas lá de acordo com o que nós vemos hoje. Olha só que curiosidade sobre a nossa bandeira. Os autores da bandeira nacional foram 4 pessoas. Vocês sabiam disso? Pois é, 4 pessoas que foram os autores dessa bandeira. Quem criou essa bandeira? Vamos ver quais foram. Raimundo Teixeira Mendes, Miguel Lemos, Manuel Pereira Reis e Décio Vilares. A última modificação feita na bandeira brasileira aconteceu no dia 11 de maio de 1992, quando foram adicionadas novas estrelas, que correspondem aos estados do Amapá, Roraima, Rondônia e Tocantins. As cores apresentadas na bandeira, como sabemos, são verde, amarelo, azul e branco.
O verde, a escolha dessas cores remonta a fatores relacionados com a história portuguesa. Vamos ver a origem de cada cor. Cada cor da bandeira brasileira representa algo aqui do país, que nós vamos ver agora quais são. Verde faz menção a povos que habitavam Portugal há mais de 2000 anos. O verde tornou-se símbolo da luta dos portugueses pela liberdade e passou a ser utilizado como cor nacional pelos portugueses durante as guerras contra os mouros. Amarelo passou a ser utilizado no brasão de armas de Portugal logo após a conquista do Algarve, região ao sul do país, em 1250. Pode haver menção também à cor da casa de Habsburgo-Lorena, dinastia da qual fazia parte Dona Leopoldina, esposa de Dom Pedro I. Azul e branco foram adotados a princípio em Portugal a partir do século XI. O azul e o branco popularizaram-se no Brasil após terem sido adotados como as cores de algumas capitanias hereditárias, que vocês também vão estudar sobre essas capitanias hereditárias nos próximos anos de aulas de história. E as curiosidades? Vamos ver algumas curiosidades agora sobre a nossa bandeira brasileira. Vamos ver. A frase que consta na bandeira, ordem e progresso, foi inspirada em uma frase do positivista Augusto Comte. A frase era: o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Diferente do que muitos pensam, o Dia da Bandeira não é um feriado nacional. Tem gente que acha que é feriado, pois é um dos símbolos nacionais, mas não é feriado não. A legislação brasileira prevê que no dia 19 de novembro seja realizada uma cerimônia para a incineração de bandeiras que estejam em más condições, ou seja, todas aquelas bandeiras que estão estragadas, elas precisam ser incineradas para colocar uma nova no lugar. Incineradas seriam queimadas, para depois colocar uma nova bandeira no lugar dessa que foi queimada. A bandeira nacional é considerada um símbolo nacional. Em todo lugar do mundo onde você ver essa bandeira, significa que tem um brasileiro lá, que ela faz parte do Brasil, que é o nosso país. Os outros três símbolos são o hino nacional, aquele hino nacional que é cantado toda vez que tem aquelas partidas de futebol especialmente. Sempre é cantado o hino nacional, a primeira parte, pois ele é muito longo. E aí esse hino nacional ele é um dos símbolos daqui do nosso país. Além do hino nacional, tem também as armas nacionais, que também é outro símbolo. E o nosso selo nacional, que é esse que você está vendo aí. A bandeira nacional ela é hasteada de maneira permanente na Praça dos Três Poderes, em Brasília. No primeiro domingo de cada mês é realizada uma cerimônia de troca de bandeira. Quando são hasteadas várias bandeiras juntas à bandeira nacional, esta é a primeira a subir e a última a descer do mastro. Veja uma outra curiosidade. Suponhamos que tem lá 3 bandeiras para serem hasteadas. A bandeira brasileira é a primeira que vai subir e a última que vai descer. Isso é uma curiosidade também a respeito da bandeira. As estrelas da bandeira correspondem a cada um dos estados brasileiros e também ao Distrito Federal. A única estrela que está acima da faixa branca corresponde ao estado do Pará. Você sabia? E acima dessa faixa, onde tem a palavra ordem e progresso, existe apenas uma só estrelinha. E essa estrela está representando o estado do Pará. A legislação brasileira proíbe que a bandeira nacional seja utilizada como roupagem. O hino à bandeira foi criado por Olavo Bilac e apresentado em 1906. Aqui na descrição do vídeo está o hino da bandeira para vocês ouvirem e aprenderem um pouco mais.
E aí, minha gente, gostaram de saber um pouco mais sobre a história da nossa bandeira brasileira? Você sabia de todas essas curiosidades? Sabia que a bandeira brasileira tem essas coisas muito particulares? E que antes dela se tornar oficialmente a nossa bandeira hoje, nós tivemos outras bandeiras na época em que os portugueses estavam dominando o nosso país, estavam governando na época que ainda era o quê? Monarquia, nós éramos governados por reis. Hoje em dia não tem mais isso. Aqui o Brasil é uma república onde todo brasileiro tem o direito a escolher seus governantes, neste caso, o presidente do nosso país. Ok, minha gente? Para a continuação da nossa aula, eu vou pedir que vocês anotem na agenda a tarefa de casa de hoje. Ok? Então, peguem a agenda e você vai anotar essa tarefa que eu vou passar. A atividade de casa de vocês hoje será apenas uma pintura da bandeira brasileira. Eu enviei na agenda a foto, o desenho. Se você puder imprimir na sua casa ou na casa de alguém, imprima e pinte. Caso você não possa, não se preocupe, desenhe você mesmo a bandeira brasileira. Faça no seu caderno de desenho. Você pode fazer também no caderno de história, caso você não tenha. Faça no caderno e coloque em cima. Dia da Bandeira. É o que você vai escrever com letra maiúscula. Combinado? E agora que vocês já sabem algumas curiosidades sobre a bandeira brasileira, lembrando que cada uma das cores da bandeira do Brasil, elas têm um significado. A cor verde, ela representa, além daquele texto que eu mostrei para vocês, a cor verde representa as matas que tem aqui no nosso país, que precisam sim ser preservadas. Pois se nós destruirmos as matas que tem aqui no nosso país, o clima vai ficar extremamente quente e vai ocorrer um desequilíbrio na natureza. Os animais precisam de suas moradias, que eles moram na floresta. Nós precisamos que contenha árvores para trazer chuva para o nosso país, para que não fique tão quente, né? Então precisamos cuidar das nossas matas. Lembrando também que a cor amarela representa o ouro, que por muitos anos foi explorado no nosso país, que vocês também estudarão um pouco mais sobre o ciclo do ouro aqui no Brasil, como foi a retirada desse ouro, quem foi que fez a retirada desse ouro no passado. Tudo isso vocês vão estudar também mais para frente. O azul, que representa o céu do nosso país, tão lindo azul, e o branco, que simboliza a paz que deveria e deve reinar por toda a humanidade em todo o mundo. Ok, minha gente, entendido sobre esse assunto? Esse assunto é muito simples. É um assunto fácil sobre a bandeira do Brasil que vocês já viram diversas vezes em vários locais. A bandeira do Brasil, algumas coisas que vocês aprenderam na nossa aula de hoje, ok? Agora que você já escutou esse texto falando sobre o Dia da Bandeira e algumas curiosidades, nós vamos fazer a tarefa de classe agora. Pegue seu caderno de história e comece a preparar o cabeçalho, colocando o nome da escola, a data de hoje, lembrando que hoje é 19 de novembro, tá certo? Hoje é quinta-feira. Você vai colocar aluna ou aluno, pula uma linha, tarefa de classe, pula uma linha e faz o primeiro quesito. Lembre de pular a linha para deixar a sua tarefa organizada, certo? Sem esquecer. No primeiro quesito, você vai escrever o seguinte: relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Ponto. Pule uma linha e escreva: as cores da nossa bandeira representam. Dois pontos. Pule uma linha novamente e escreva na primeira coluna: verde, amarelo, azul e branco. Do lado direito você vai escrever nosso ouro, nosso céu, a paz e
nossas matas. Pule uma linha e vamos fazer o segundo quesito. Marque a frase correta que está escrita na faixa branca da bandeira brasileira. Ponto. Pule uma linha e escreva: ordem e construção. A próxima, ordem e progresso. E a próxima, ordem e paz. Você vai marcar um X na frase correta que está escrita na faixa branca da bandeira brasileira. Pule uma linha e escreva. Terceiro, as estrelas representam 2 pontos. As cidades, os estados brasileiros, as forças armadas. E aí você vai marcar também um X, o que significa as estrelas que estão na bandeira do Brasil. Pule uma linha e vamos para o quarto quesito. No quarto quesito, você vai escrever: copie o trecho do hino da bandeira do Brasil que você mais gostou. Deixe 6 linhas, certo? Dessas 6 linhas, você vai escolher algum trecho, uma estrofe do hino da bandeira do Brasil e vai copiar nesse espaço. O hino à bandeira do Brasil é o seguinte, eu vou ler cada um, tá certo? E você vai escolher o seu. Salve, lindo pendão da esperança. Salve, símbolo augusto da paz. Tua nobre presença à lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Em teu seio formoso retratas este céu de puríssimo azul, a verdura sem par destas matas e o esplendor do Cruzeiro do Sul. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Contemplando o teu vulto sagrado, compreendemos o nosso dever, e o Brasil por seus filhos amado, poderoso e feliz há de ser. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Sobre a imensa nação brasileira, nos momentos de festa ou de dor, paira sempre sagrada bandeira, pavilhão da justiça e do amor. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Você vai escolher qualquer um desses estrofes, certo? Pois elas estão divididas sempre em quatro em quatro frases. Você vai escolher uma dessas 4 frases que estão juntas, uma abaixo da outra, e vai copiar a que você mais gostou. Deu para entender? É uma atividade bem simples. Vocês vão copiar essa tarefa, vão responder e daqui a pouco eu volto. Muito bem, minha gente, aí conseguiram responder? Terminaram? Vamos fazer a correção da nossa tarefa agora, pois é uma tarefa de classe. E nós faremos a correção, certo? Então vamos para o primeiro quesito.
No primeiro quesito, eu pedi que vocês relacionassem a segunda coluna de acordo com a primeira, de acordo com as cores que a bandeira brasileira representa. Verde, amarelo, azul e branco. Qual dessas 4 cores representa o nosso ouro? É a cor? É o amarelo, número 2. Nosso céu é a cor? Azul, número 3. A paz, que é a cor branco, da cor branco, representado pela paz. Você vai colocar número 4. E último, nossas matas são verde, número 1. Muito fácil de responder. Qual das frases é a correta e a que está escrita naquela faixa branca que está na bandeira brasileira? Ordem e construção? Sim ou não? Não. Ordem e progresso? Sim, foi essa que vocês marcaram X. Ordem e paz? Não, vocês marcaram apenas a do meio. E as estrelas? As estrelas representam o que na bandeira? Porque a bandeira brasileira ela é cheia de estrelas e cada uma dessas estrelas representa um quê? As cidades, os estados brasileiros ou as forças armadas? A resposta certa é a segunda, os estados brasileiros. Cada uma das estrelinhas que tem na bandeira do Brasil representa um estado. O nosso, por exemplo, é Pernambuco. Uma dessas estrelas é a que representa o nosso estado. E o quarto e último quesito é para você escrever, copiar qual dos trechos, qual estrofe do hino da bandeira que você mais gostou. Como ele é um hino um pouco extenso, então você vai escolher apenas uma dessas partes e escrever nesse trecho do quarto quesito. Ok, minha gente? E a nossa aula de história vai ficando por aqui e eu te espero na nossa próxima aula. Certo, turma do segundo ano? Eu vou ficando por aqui, que todos vocês fiquem com Deus. Um beijo para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau.